Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar a nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia para meditarmos nas Escrituras, para fazermos dela nosso tema de meditação. Mais um dia para que nós venhamos aprender mais sobre o Senhor. Amém? Glória a Deus por essa oportunidade. Hoje eu estou um pouquinho atrasada, mas estou aqui. Glória a Deus por isso. Deixa eu só enviar o convite aqui para algumas pessoas que estavam esperando. Só um momento, por favor. E a gente já vai começar, vamos fazer a nossa oração. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Porque tudo é por Ti, tudo é para Ti. O Senhor é a fonte da nossa alegria, Tu és a fonte da nossa satisfação. Senhor, Tu és o motivo, a razão do nosso viver, do nosso ministério, da nossa vida. Tudo é por Ti, tudo é para Ti. Nós Te louvamos e entregamos a Ti toda a glória. Deus, eu Te peço por essa live, tudo que for dito aqui, Senhor, que seja de fato edificante para a vida dos ouvintes. Que transmita graça, Senhor, àqueles que ouvem. Que enquanto estivermos aqui falando da Tua palavra, Espírito Santo, o Senhor que conduz todas as coisas, venha conduzir cada palavra, venha abrir os corações, venha fazer chegar na live quem for que o Senhor quer que esteja aqui. E aqueles que vão assistir depois, o Senhor também possa, Senhor, ir de encontro à vida de cada alma que o Senhor tem interesse de alcançar por meio da Tua palavra nesse dia, nesse tempo. Senhor, mesmo aqueles que vão assistir meses depois que essa live for lançada, Senhor, o Senhor faça de acordo com a Tua vontade, no Teu tempo, Senhor, no Teu Kairos. Nós não podemos controlar, mas nós nos colocamos como instrumentos do Senhor para a Tua glória. Usa-nos, Senhor, usa a Tua palavra como um martelo que esmiuça a penha, como um fogo que arde no nosso peito. Seja assim a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém! Sejam bem-vindas, a Sumida apareceu. Eu fui ali, gente, fazer minha sobrancelha. E a minha design, diz ela falou assim, fala lá que a sua design atrasou, tá bom? Então a culpa é da design, vamos pensar assim, tá? Tô brincando. Mari, prima, te amo! É uma benção, minha prima. Gente, deixa eu cumprimentar a Chiquinha, a Cacá, a Marília, a Vanilda, a Deia que entraram. Oi, Tamara, sejam todas bem-vindas. Me perdoa pelo atraso, viu? A partir de amanhã, de novo, 2 horas, Jesus permitir, ponto. Né? Porque as coisas de Deus são com ordem e decência. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos meditar em 4 capítulos das Escrituras, que eu vou deixar toda a história de Ezequias para amanhã. Então hoje nós vamos do 36 ao 39. Eu sei que eu tô atrasado, mas vai lendo aí. Depois, quando eu falar, o Espírito Santo vai te lembrar daquilo que você leu. E até sexta-feira da semana que vem nós vamos estar em dia, pelos meus cálculos aqui. Mas eu tô deixando nas mãos do Senhor, amém? O Wellington também entrou. Seja bem-vindo, irmão. Deus abençoa. Acho que eu falei de todo mundo. Nós vamos então hoje meditar do capítulo 35 até o 39 do livro de Isaías. O Senhor falou algumas coisas no meu coração e espero que sejam edificantes para a vida de vocês também. Vamos começar? Não, gente, desculpa. Falei errado. Isso aqui é o de amanhã, do 36 ao 39 é de amanhã. Hoje é do 32 ao 35, tá bom? Então hoje eu vou até escrever aqui nos comentários, Isaías 32 até o 35. Nós vamos meditar. Começando no capítulo 32, a gente começa com uma mensagem de esperança, né? O livro de Isaías, ele traz muito esse tema de juízo e misericórdia. Ao mesmo tempo que Deus vai vir com juízo sobre as nações, ele também vai tratar com misericórdia. Sempre vai haver um remanescente fiel, que embora tudo ao redor esteja caótico, aquele remanescente vai ser cuidado e tratado pelo Senhor. Nós vamos sempre ver uma mensagem de esperança, nós vamos sempre ver uma mensagem que leva para a revelação do Messias, esse juiz perfeito, esse remidor perfeito, esse governo perfeito, sempre apontando para Jesus. Inclusive é isso que começa no capítulo 32, quando começa assim, vejam, aí vem um rei justo. E está se referindo ao nosso Senhor Jesus. Seus príncipes governarão com retidão. Cada um será como um abrigo contra o vento e refúgio
contra a tempestade. Como um riacho no deserto. Imagina um deserto árido, seco, quente. E agora um riacho passando no meio desse deserto. Esse governo de justiça vai ser como um riacho no deserto. Além de ter segurança e proteção, vai ter também refrigério, vai ter saciedade. E sombra, e como um riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca. Então, sempre que a gente fala de pedra, isso nos remete a Jesus Cristo, que é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. A pedra angular, que ontem eu falei um pouquinho sobre ela, né? Então, essa pedra, ela produz, numa terra muito seca, uma grande pedra produz uma sombra, ou seja, um refrigério, um lugar de repouso, de segurança. Imagina um sol, vocês já andaram no sol ardente, desejaram, assim, de todo o coração que viesse uma nuvem? Tem pessoas que têm até testemunho, assim, acho que a Mar tem, eu não sei se a Deia também já viveu isso, quando você olha e fala assim, eu não tô aguentando esse sol escaldante. E aí a gente olha e fala, envia uma nuvem para refrigério, para sombra. E aí muitas vezes Deus responde, né? O que a Bíblia está dizendo aqui é que essa grande pedra em terra seca é como um abrigo para quem nela se refugia. É como uma sombra de um sol escaldante, né? Aquele que habita na esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. E aí a Bíblia continua dizendo, então todos que têm olhos verão a verdade, e todos que têm ouvido a ouvirão. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. A Bíblia diz que todos os olhos vão ver Jesus. Um dia todos vão ver quando o nosso Senhor Jesus voltar na sua segunda vinda. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras e ele vai ser visto, todo olho verá. Todo olho verá, toda língua confessará que aquele de fato que foi transpassado pelos judeus, ele é judeu também, né? Na sua origem aqui terrena, ele é o Filho de Deus. Todo olho verá e toda língua confessará. Então Isaías está dizendo profeticamente, todo olho verá a verdade e quem tem ouvidos a ouvirá. Estou na faxina e ouvindo, ô glória! Deus abençoe, viu? Sua tarde, ideia, te dá força aí pra você terminar. Em nome de Jesus, tá todo mundo tendo, né? Muitas pessoas, não todo mundo não, muitas pessoas estão passando aí por uma virose, né? Que inclusive me acometeu no dia de hoje, já acordei assim com uma diarreia braba. Mas estou bem, para a glória de Deus, e que o Senhor nos dê melhoras, né? O nosso riacho no deserto possa também nos sustentar. Nós que num tempo de escassez, por exemplo, num tempo de dificuldade, como uma disenteria, como uma diarreia, nós precisamos de quê? Nós precisamos de hidratação. E a Bíblia diz que o Senhor é como um riacho no deserto. Oh, aleluia! Deus abençoe a todas nós, sou querida. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Estamos em Isaías capítulo 32. Uma coisa linda do capítulo 32 é que ele vai falar sobre um derramar do Espírito. Meu Deus! Esse capítulo vai falar que o Espírito Santo vai ser derramado do céu sobre todos. E aí, o capítulo fala, isso vai falar mais pro final, nós vamos chegar lá, mas no início já vai falando o que vai acontecer quando esse Espírito for derramado. Até aqueles que se iram depressa terão bom senso e entendimento, ou seja, aquele que era irado, aquele que era tolo, essa pessoa vai ter bom senso e entendimento. Por quê? Por causa do derramar do Espírito que vai acontecer. Os que gaguejam vão falar com clareza. Espiritualmente, aqueles que têm falas que são... Aqui a gente está falando gaguejar, mas sabe aquela pessoa que não fala com certeza? Ele não sabe do que ele está falando, ele fala de algo, mas ele se contradiz. A Bíblia diz que quando o Espírito for derramado, aqueles que gaguejam vão falar com clareza. Ou seja, toda palavra vai ser a verdade. As pessoas falarão de coisas as quais elas antes gaguejavam, tropeçavam nas palavras, mas agora elas falam com certeza. E eu fico imaginando Pedro, né? A Bíblia diz que Pedro e João eram pessoas que não eram estudadas. Então, quando eles falavam, as pessoas falavam, mas espera aí, aqueles não eram os pescadores? Essas pessoas não têm estudo. E elas estão falando com tamanha autoridade, por quê? Justamente por causa do derramar do Espírito que a gente vai ver lá no versículo 15. Continuando, aí
começa a falar sobre alguns tolos. Esses tolos espalham falso ensinamento a respeito do Senhor, negam comida aos famintos, não dão água aos sedentos. Então começa a falar sobre a injustiça, né? Pessoas que praticavam injustiça social, tramavam planos maldosos e mentiam para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres era justa. E aí, gente, o versículo 9 ao 11 começa a falar de mulheres, e Deus falou muito no meu coração nesse texto, que na minha versão aqui que eu tô lendo, que é a NVT, fala de mulheres negligentes. Mas quando eu comecei a estudar, começou-se a falar no estudo de apatia espiritual. Aí eu comecei a pesquisar em outras versões. Essas mulheres negligentes, em outra versão, são chamadas de mulheres tranquilas, ou mulheres que andam despreocupadamente, ou mulheres sossegadas. Deus falou muito forte comigo quando eu estava lendo isso aqui. Por quê? Porque lembra que a gente falou lá atrás de mulheres que agarrariam um homem que falaria assim: seja o nosso marido, você não precisa nos preocupar com o que haveremos de comer, de beber, nós só queremos levar o teu nome. Ou seja, nós queremos alguém que seja, né, o pai de família, aquele que vai tirar o nosso opróbrio. E lá atrás a gente falava dessas mulheres, eu vi uma das interpretações dessas mulheres como a igreja. Então, quando eu estava lendo esse versículo hoje, veio no meu coração, quando a Bíblia está falando de mulheres que são tranquilas, de mulheres que estão sossegadas, mas não é um sossego do Senhor, fala aqui com uma negligência espiritual. Olha só, vocês mulheres negligentes, prestem atenção, vocês que são tão arrogantes, em breve, pouco mais de um ano, vocês presunçosas ficarão apavoradas. Então o que a Bíblia está dizendo? Vocês mulheres, vamos entender essas mulheres como a igreja? Você igreja que anda de forma despreocupada, você que anda negligente quanto à vida espiritual, e tem muitas pessoas que estão assim, gente. Jesus está voltando, beleza, tá tudo certo, mas aqui você não tem nada para mudar na sua vida. Não, tá tudo certo, vamos que vamos, é um dia de cada vez, eu tenho meus sonhos, eu tenho minhas coisas, eu tenho minhas preocupações. Não, mas aqui como é que tá a sua vida espiritual? Não tem tempo para isso. Sabe, aquele que espiritualmente está despreocupado, sossegado, é uma apatia espiritual. E Deus está nos chamando a atenção, olha, vai vir o derramar do Espírito Santo. E é necessário que você, igreja, que anda tranquila espiritualmente, despreocupada das coisas do céu, que está tão focada com o vinho, como nós falamos ontem, né? Bêbada do seu vinho, bêbada da sua bebida forte, tropeçando como um bêbado por causa de todos os entorpecentes, ou seja, da alegria da terra. É hora de você sair desse lugar de apatia espiritual e se arrepender. A Bíblia vai dizer: tremam mulheres negligentes. Ou seja, igreja apática. Tremam, deixam de lado a sua arrogância, arranquem as suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. O que a Bíblia quer dizer? Arrependam-se. Arrependam-se desse lugar de apatia espiritual que vocês andam. Preocupadas só mesmo com você mesmo. Eu estou falando aqui não para mulheres, mas para a igreja de Cristo. Quantas vezes nós estamos tão preocupados com o nosso ministério, com nossos projetos, com aquilo que Deus nos mandou fazer. Mas espera aí. Será que eu não estou tranquila demais com aquilo que o céu quer fazer? Enquanto eu estou preocupada comigo mesma, com meus objetivos, minhas metas. E eu digo isso até mesmo no contexto da igreja, porque às vezes a gente não está percebendo o que o céu está fazendo e a gente está andando de acordo com aquilo que a gente mesmo colocou no nosso coração. Então a Bíblia está dizendo: vocês que estão despreocupadas demais, que estão aí com as suas vinhas, e com as suas vinhas que inclusive está falando que as vinhas delas são vinhas, deixa eu ler aqui de novo, prestem atenção, vocês são arrogantes, suas plantações de fruta nada produzirão. Então até esse momento elas eram arrogantes pela colheita que elas tinham tido. E aí a Bíblia vai dizer: olha, daqui a pouco mais de um ano, essa plantação que vocês têm vai ser arrasada. Falando para o primeiro impacto dessa profecia, que é o exílio que iria acontecer, Isaías profetizou, gente, depois de 100 anos, mais ou menos 100 anos, veio Babilônia e saqueou, né, Jerusalém e derrubou seus muros. Então, o que Isaías falou de fato aconteceu, fisicamente. As mulheres que eram presunçosas, que colhiam seus frutos e eram apáticas às coisas espirituais, né, não estavam vivendo aquela adoração genuína que nós falamos ontem no capítulo 29, vocês me honram só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Essas mulheres, elas tinham lá suas frutas, elas tinham suas colheitas, só que um ano depois,
desculpa, 100 anos depois. Eu falei um ano alguma hora, gente. Aqui a Bíblia está dizendo um pouco mais de um ano, só que foram 100 anos que depois de Isaías que foi cumprida essa profecia. E aí depois desse tempo, tudo que elas tinham foi saqueado, tudo. E a Bíblia diz que foi terrível, assim, não sobrou quase ninguém na terra. Quem sobrou foram só os mais pobres e eles viviam uma condição miserável. A maioria das pessoas foram mortas, os mais nobres foram exilados para a Babilônia. Mas a Bíblia deixa claro até o tempo que isso iria acontecer. Até que chega, a Bíblia vai dizer no versículo 15 essa promessa: até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto vai se tornar um campo fértil, o campo fértil vai produzir colheitas fartas, a retidão governará no deserto, a justiça, e o campo fértil produzirá colheitas, a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar, terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o meu povo será abençoado. Onde quer que semeiem, terão colheitas fartas. Glória a Deus. Mesmo diante de juízo, mesmo diante da aplicação da ira de Deus, Deus está fazendo uma promessa: o meu povo vai ser abençoado. Olha isso, ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. E eu imagino Daniel, que a Bíblia diz que o povo que foi enviado para o exílio, os judeus que foram enviados para o exílio, eles prosperaram na Babilônia. Então Deus está nos deixando aqui na sua palavra, ainda que todo esse juízo venha, o remanescente fiel vai ser abençoado. E esse derramar do Espírito Santo, gente, que é essa grande promessa que começou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e foi derramado, mas que nós cremos ainda, num derramar do Espírito Santo nos últimos dias, que é a plenitude da promessa daquilo que nós vemos em Joel capítulo 2, quando o Espírito Santo vai ser derramado de uma forma tão grandiosa que vai então haver essa última colheita, que seria a chuva serôdia, e então virá o fim. Nós cremos que o derramar do Espírito Santo começou no Pentecostes, mas que ainda tem essa promessa de derramar do Espírito Santo, de último avivamento antes do grande dia do Senhor, do retorno do Senhor. E quando o Espírito Santo vier, então nós vamos poder viver tudo isso que está escrito aqui. O deserto vai jorrar rio. Deus vai ser esse riacho no deserto, essa sombra de grande pedra. Só que nós já estamos presenciando, como um penhor dessa promessa. Nós mesmo não estando vivendo ela de forma plena, nós já podemos sentir o que é céu na terra, quando nós estamos de fato mergulhados no Espírito. Jesus falou que é como se rios, fontes de águas, fluíssem do nosso interior. Ou seja, estamos completamente satisfeitos nele. O capítulo 33 vai falar a respeito da Assíria. Lembrando que nessa época a Assíria era o principal inimigo de Israel, Embora Isaías está em Judá, pregando para Jerusalém, para os habitantes de Judá, que são o reino do sul, lá no reino do norte a Assíria acabou com Israel, destruiu Samaria e levou os exilados lá para a Assíria. Então o povo de Jerusalém tinha muito medo da Assíria. A Assíria era o inimigo tão temido por todo o povo naquela época. Deus então vai enviar uma mensagem a respeito da Assíria, falando que, olha, que aflição espera os assírios. Ai dos assírios, capítulo 33. Vocês destroem os outros, mas nunca foram destruídos. Vocês traem, mas nunca foram traídos. Mas vai chegar um dia, quando vocês terminarem de destruir, que vocês serão de fato destruídos. Quando vocês terminarem de trair, vocês serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em ti. Olha que linda oração de Isaías. Esperamos em ti, Senhor. Sê o nosso braço forte a cada dia. O braço forte do Senhor. Nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve a tua voz. Quando te levantas, as nações fogem. Versículo 5. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação da sua justiça e retidão. Glória a Deus. Deixa eu cumprimentar aqui, gente, a Dona Piedade que entrou, seja bem-vinda. A Michele tá aqui também, Deus abençoe, Mich. E a Jéssica,
Não sei se eu falei da Cacá também. Seja bem-vinda, Cacá. Todas vocês, que Deus abençoe grandemente. Estamos meditando no capítulo 33 de Isaías. Uma mensagem, um ai, né, a respeito da Assíria. Lembrando que as mensagens de ai, né, elas começaram lá atrás, no capítulo 13, e elas vão até o capítulo 33. Isso mesmo? Isso mesmo. Do 13 ao 23, quer dizer. Do 13 ao 23 são fardos contra as nações. Mas nós vamos ver até esse último ai aqui no capítulo 33 contra a Síria. Lembrando que o livro de Isaías, ele é esse livro incrível, né, que vai até o capítulo 39, como os 39 primeiros livros da Bíblia, que vão demonstrar o juízo de Deus, mas que a partir do 40, como o Novo Testamento, começa também uma mensagem de misericórdia, de redenção. Então o capítulo 33 vai falar sobre esse ai que viria sobre a Síria, né, e a esperança que o profeta colocava no Senhor. Eu amei esse versículo. Senhor, tem misericórdia de nós, pois esperamos em Ti, ser o nosso braço forte a cada dia. Lembrem-se que ontem nós falamos sobre isso, né? Deus está dizendo, olha, é inútil confiar no Egito. Não confie no Egito. Não façam do Egito a sua esperança, a sua confiança, ou seja, das coisas desta vida. Não confie nos seus próprios dons, não confie naquilo que você já adquiriu, não confie naquilo que você já juntou, não confie nos seus tesouros, não confie nos seus relacionamentos, mesmo os mais íntimos. Não faça de homens a sua segurança, que a sua segurança seja o braço forte do Senhor, porque esse é inabalável. Versículo 6 fala assim, ó, ele será o seu firme alicerce, lhe proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Agora, porém, aí começa a falar o que está acontecendo no tempo de agora, né? Nessa época de contexto de Isaías. Ele começa a falar sobre como os guerreiros valentes, os que eram valentes estavam chorando em público, aqueles que deveriam procurar a paz, na verdade, estavam vivendo, quebrando a aliança, tratados de paz, não se importavam com as promessas que tinham feito, mesmo perante testemunhas, não tinha respeito por ninguém. E aí no versículo 11 fala assim, olha, vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado, como espinheiros cortados lançados no fogo. Aí o versículo 14 fala assim, olha, quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Quando eu li esse versículo 11, eu me lembrei de 1 Coríntios 3, 11, do 11 ao 15, que Paulo vai falar que todas as obras dos crentes serão provadas pelo fogo. E aí, se a sua obra for feno e palha, ela vai ser queimada e ela vai ser consumida, vai acabar. Mas se aquilo que você produziu para Deus for ouro, prata, pedras preciosas, então isso vai ser provado e depois de aprovado vai voltar como um galardão. O que quer dizer quando a gente fala assim, olha, obras de palha? Quando a nossa vida é para realizar obras de palha, isso significa que a gente está fazendo coisas que diante do Senhor não vai receber recompensa nenhuma. São coisas que, talvez eu vou falar com uma palavra meio difícil assim, mas são coisas inúteis. Ontem, quando eu fui deitar, gente, eu falei, meu Deus, eu acho que eu gastei tão mal meu tempo hoje. Falei com o Edmundo, eu acho que eu mexi demais no celular, sabe? Sabe quando você pensa assim, meu Deus, eu sei que a gente tem que ter o nosso tempo de descanso, mas eu falei, gente, eu acho que eu não tô gastando bem meu tempo, Senhor. E o Senhor sempre fala comigo, obras de palha, cuidado com as obras de palha. Não é que Deus quer que nós façamos, que a gente tem que produzir para o reino, produzir, faça, não. Mas aonde que nós temos colocado as nossas mãos? Será que nós temos produzido o quê? Será que as coisas que nós temos produzido para Deus, de fato serão obras como pedras preciosas, como ouro, prata, ônix? Ou será que nós estamos só produzindo obra de palha? Nós temos que refletir sobre isso. Porque a palha, ela pode ter até algum valor aqui, mas diante do fogo consumidor de Deus, ela não vai ter valor nenhum. Ela não vai nos trazer nenhum sequer galardão. Ou seja, para o reino eterno, para o reino de Deus, essa obra de palha, ela é insignificante. E talvez você diga, então tem que fazer coisas grandes. Não, tem que fazer coisas certas. Mesmo que ninguém esteja vendo. Um prato de comida que você abençoa alguém. O honrar alguém,
com uma palavra, orar por outra pessoa. Sabe, a obra de palha, ela tem muito a ver com coisas inúteis que nós falamos e que nós vemos e do tempo que nós gastamos, mas talvez coisas pequenas, como falar para uma pessoa Jesus te ama, pode produzir um grande galardão. Então nós temos que refletir, porque aqui está dizendo assim, olha, para Jerusalém, vocês só produzem capim seco e palha, só que o sopro de Deus se transformará em fogo e os consumirá. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Meu Deus, é muito forte. Oi Dani, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Karine, amada, Deus abençoe vocês. Estamos meditando em Isaías 34, Deus é um fogo consumidor. E aí pergunta assim, ó, quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? E aí vão falar quem que pode. Os justos, os íntegros, que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvido aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal, ou seja, que não caem em tentação. Esses habitarão nas alturas. Aí o Espírito Santo já me levou lá em Salmo 24. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. É basicamente o que Isaías está usado pelo Espírito falando aqui. Quem pode suportar esse fogo consumidor? É aquele que vai estar nas alturas. Aquele é o mesmo que pode subir no monte santo do Senhor. Aquele que é justo, que é reto, que é íntegro, que se desvia do mal, que não aceita suborno, que não se deixa ser tentado pelo mal. Essas pessoas habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza. Meu Deus! O que é habitar nas alturas? Eu me lembro também de Abacuque, quando fala assim, olha, ele faz os nossos pés como os da corça e nos faz andar altaneiramente. Ou seja, a corça, ela tem uma capacidade das suas pernas, por elas serem compridas e ágeis, de subir o morro, subir o monte. Ela é ágil, então ela consegue subir o que muitos dos predadores não conseguem, então elas ficam em lugares altos. Esse é o lugar da presença de Deus. É esse que pode subir no Monte Santo, ou seja, esse pode estar nesse lugar alto, que não é um lugar visível para as pessoas, não. O lugar mais alto é aos pés de Jesus, mas é um lugar da presença de Deus, onde as coisas dessa terra não nos prendem e não nos afetam. Quando a gente está em Cristo Jesus, a gente está nesse lugar de presença, onde as coisas dessa vida, elas têm um lugar, mas elas não afetam a nossa alma, não acessam o nosso coração. Elas não nos destroem. Por quê? Porque essas pessoas conseguem subir no Monte Santo do Senhor. Esses que são íntegros, que têm a mão limpa e o coração puro. A Bíblia diz assim, olha, seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor. Meu Deus, o melhor de subir no monte é poder ver o Senhor lá de cima. No final do capítulo, como todo capítulo de Isaías, a gente vê esse capítulo terminando com uma esperança, com uma redenção, com um remanescente, com restauração do povo, das nações. E aí no final vai falar assim, versículo 21, o Senhor será o nosso poderoso. Será como um largo rio de proteção que nenhum adversário consegue atravessar e que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar. Versículo 22, pois o Senhor é o nosso juiz. Amém? O Senhor é o nosso juiz. Isso, gente, é para trazer paz e segurança e alívio para o nosso coração. A justiça do Brasil pode estar terrível. O Moraes pode estar regaçando com a justiça do Brasil. O STF pode estar corrompido. O Lula pode ser um presidente ímpio. Oremos por ele, não se esqueça. O executivo, o judiciário, o legislativo, as coisas podem estar feias. Mas não nos esqueçamos. Yahvé é o nosso juiz. Ele é a nossa justiça. Nele colocamos a nossa confiança. E a soberania do Senhor. Apesar de qualquer autoridade que esteja sobre a nossa cabeça, Deus é soberano sobre todas as nações da terra. Ele é a nossa justiça. Amém? Deus é o nosso juiz, é Ele que nos justifica. Isso deve vir para trazer consolo no nosso coração. Que as coisas podem estar terríveis, pessoas podem estar falando mal de nós, pessoas podem estar nos julgando pelas nossas escolhas. As pessoas, às vezes, até da nossa própria família podem não nos entender. Mas o Senhor é o nosso juiz. E se a gente estiver vivendo aquilo que Ele nos mandou viver, mão limpa e coração puro, se estamos vivendo, andando altaneiramente na presença dEle, nada nos afeta, até mesmo as pessoas ao nosso redor. Isso aí, e para terminar, vai falar de uma restauração física. Olha, isso é para nós que estamos com essa diarreia terrível.
Né, Déia, agarrada na faxina aí? Não vai ter mais doença, gente. Não vai ter mais doença. Olha que lindo esse final desse capítulo. Ontem eu chorei aqui falando da injustiça social, né? De pensar que tem pessoas que, como nós tivemos contato lá com o Jonas, que nunca ouviram, que não sabe o que é uma música, uma sinfonia, não sabe o que é uma junção de uma harmonia perfeita de vozes com instrumento, como que aquilo mexe no nosso coração. Eu falei sobre como as pessoas cegas de nascença nunca viram cores, não sabem como é o rosto, nem o próprio rosto, nem o rosto dos seus pais, que muitas das vezes são mães e que não conhecem o rosto dos seus filhos, não sabem o que é um vermelho, um rosa, um arco-íris. Mas olha que hoje, quando eu estava lendo isso, o Senhor me encheu de esperança. Olha só, a Bíblia diz: o seu tesouro será repartido entre o povo de Israel, até mesmo os deficientes físicos receberão a sua parte. E aí continua falando: o povo já não dirá, estamos doentes e indefesos, pois o Senhor perdoará os seus pecados. Isso aqui a gente vê por uma referência escatológica lá no final, quando o grande juízo vier e o reino do Messias, o reino de grande justiça foi estabelecido sobre a terra. Não vai ter dor, doença, não vai ter incapacidade física. Hoje nós não, né? Muitos de nós não conseguem fazer aquilo que antes fazia, quando nós éramos jovens meninos. Coisas que antes nós fazíamos com facilidade, que hoje a gente não consegue fazer, né? Muitos dizem depois dos 30 as coisas começam a ficar bem mais difíceis. Estou vivendo isso? Brincadeira. Mas a gente sabe que não é igual. Naturalmente o nosso corpo físico ele vai se deteriorando. Paulo vai falar, olha, embora o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova. Mas a Bíblia está dizendo e dando uma esperança para nós. Um dia, até mesmo os deficientes físicos vão receber a sua parte na herança. Ninguém mais vai falar, estamos doentes e indefesos, porque o Senhor perdoará os seus pecados. Ou seja, tudo que a gente vive hoje é justamente por causa do pecado que entrou na humanidade. As mazelas vieram por causa do pecado, mas um dia que a morte e o pecado forem aniquilados, que o dragão e a serpente forem lançados no lago de fogo, então ninguém mais vai ser deficiente físico, ninguém mais vai ter nada que nenhuma impossibilidade. Todos vão estar plenos e saudáveis física e espiritualmente, porque Deus vai perdoar todos os nossos pecados. Uma redenção eterna. O capítulo 34 de Isaías, deixa eu só abrir aqui, porque nessa outra tradução às vezes fica melhor alguns versículos. Deixa eu só ler o 24 na NAA. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. O povo que habita nela terá o seu pecado perdoado. Glória a Deus. Ou seja, não é para todo mundo, é para quem vai estar na Nova Jerusalém. Ou seja, só vai ter o pecado perdoado e vai entrar na Nova Jerusalém aquele que pelo sangue do Cordeiro foi remido, pela fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus. O capítulo 34 vai falar mais uma vez sobre juízo, um juízo divino sobre todas as nações da terra. Isaías é um livro extremamente apocalíptico, né? Vai falar muito sobre esse tempo dos fins, do juízo de Deus, do juízo final, do dia, do grande e terrível dia do Senhor. E vai falar também sobre esse reino tão esperado, o reino do Messias. Por isso é uma mensagem de justiça e também de misericórdia. A Bíblia começa falando assim: venham e escutem, nações da terra, pois é grande a ira do Senhor com as nações. E aí começa a falar que vai haver uma grande matança, que o fedor dos cadáveres vai subir. O versículo 4 fala assim: olha, todo o exército do céu se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército do céu cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Todas as vezes que a gente vai ver falando sobre o exército do céu, né? Todas as vezes não, mas a maioria das vezes, né? Porque algumas vezes vai falar sobre as estrelas mesmo, vai se referir a aquele que habita nas regiões celestiais, né? Com as hostes espirituais da maldade, o diabo e seus anjos que operam, né? Com a sua maldade. Como o dragão, Satanás, a antiga serpente, vai ser destruído. A Bíblia está dizendo assim, ó, que o exército do céu também vai se dissolver. Ou seja, no grande dia do juízo final, Deus vai julgar, de fato, definitivamente, o diabo e todos os seus, e todos os nossos inimigos, né? Então nós vamos ver a justiça de Deus sendo aplicada ali contra o nosso acusador. Graças a Deus por isso. Começa então a falar sobre Edom,
como que Deus vai castigar Edom. E aí o versículo 7 fala assim, olha, até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens quanto os mais velhos. Inclusive eu estava lendo essa versão, esse trecho em outra versão, e apareceu a tradução de unicórnios na Strong. Fala assim, até os unicórnios vão morrer. E aí o que eles estão dizendo é que homens que são fortes como bois, pelo que eu entendi lá, que eu pesquisei rapidamente, esse unicórnio se referia a uma espécie de boi que era muito forte, um touro que era muito forte. Então, homens, ou seja, os homens em sua própria força, eles vão ser destruídos. Tanto os mais jovens quanto os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura, pois é o grande dia da vingança do Senhor, o ano em que ele retribuirá a Edom por tudo que fez a Israel. E aí tem um versículo que eu achei muito lindo, que é o 16, que fala assim, olha, procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais. E aí ele começa a falar dos animais que iriam ser os únicos habitantes da terra. Vai falar da coruja. E aí continua falando no versículo assim, olha, nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu, seu Espírito fará tudo se realizar. Novamente o Espírito Santo. Lembra que nós lemos no 33? No 33 fala no 32 de um grande derramar do Espírito. E agora no 34, o Espírito do Senhor fará tudo se realizar. Deus me lembrou de um livro que foi falado numa das disciplinas que a gente está tendo no ITRB, que foi sobre o Espírito Santo, a paracletologia. Só que ele paracletologia. E aí esse livro é chamado de O Espírito Santo, Deus Esquecido. E eu comecei a ouvir ele, né? Porque agora eu tô mais conseguindo ouvir do que parar mesmo para ler. E tem sido muito edificante para mim. Nós, como igreja, muitas das vezes nós temos negligenciado a ação do Espírito. E temos focado muitas vezes na nossa força, na nossa própria força. Mas quem vai fazer tudo se realizar, segundo está escrito em Isaías 34, 16, é o Espírito. O Espírito fará com que tudo venha se realizar. Não podemos ser negligentes. Sexta-feira no culto, enquanto a gente louvava, Deus falou muito claramente no meu ouvido dessa necessidade de se retornar para o Espírito. Que às vezes quando a gente vai vivendo e servindo, né, a gente acaba achando que a responsabilidade é nossa e a gente se preocupa demais, a gente tem medo de falhar. Até que Deus falou comigo, minha filha, o Espírito Santo que lidera essa igreja. É o Espírito Santo quem é o líder da igreja dele. E nós temos que permitir e não negligenciar a obra do Espírito. E foi muito gostoso, né? A Déia estava lá, eu senti assim no meio do louvor uma vontade muito grande de deixar o Espírito fazer, sabe? E aí eu parei de cantar, pus o microfone no chão e os instrumentos continuaram, né? O violão e a bateria, e a gente deixou o Espírito Santo fazer. E quando eu olhei, as crianças estavam ajoelhadas e as pessoas um orando pelo outro, o Espírito Santo estava fazendo. Muitas vezes a gente acha que depende de nós, não depende de nós. Deus não precisa de homens para cumprir o que Ele quer realizar na terra. Deus não precisa de homens, a gente que coloca expectativa nos homens e em nós mesmos, mas quem faz a obra na terra é o Espírito Santo. Agora, nós vamos contribuir com essa obra ou nós vamos ser como uma pedra de tropeço? Eu quero contribuir com aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Amém? Contribua também, se permita, abra seu coração. E olha, sabe uma coisa que Deus falou comigo? Eu já falei aqui na live algumas vezes. Muitas das vezes, aquilo que o Espírito Santo vai fazer, a gente vai ter que ter um coração muito aberto, porque vai ser algo totalmente novo. E eu sei que a gente pode cair em grandes heresias falando isso, e isso é um perigo. Mas quem anda no Espírito discerne as coisas espirituais. Porque um dia Deus falou comigo assim, olha, se você quiser andar no Espírito, você vai ter que abrir o seu coração para viver coisas novas. E às vezes até para outros que vão ser escandalosas. Mas as coisas do Espírito, elas não são explicáveis. E se a pessoa não tiver no Espírito, ela não vai entender. Lembra os fariseus? Eles analisavam as Escrituras, mas Jesus falou assim, olha, vocês analisam a Escritura, mas não vê que elas testificam de mim. Ou seja, se vocês não andam no Espírito, vocês vão até analisar as Escrituras, vão ter zelos por ela, mas não vai conseguir perceber a obra do Espírito na terra. E vão até querer matar isso que Deus está fazendo, que foram o que os fariseus fizeram. Eles não perceberam que tudo que eles liam, que eles ensinavam, estava se revelando em Cristo. Ontem eu estava lendo o episódio do The Chosen, da 5ª temporada, e Nicodemos, né, o Nico, doido lá, e analisa a Escritura, e vai para a Escritura, e volta para cá, e vem aí aquela loucura, e nada. Ele estava assim, ele ainda, né, eu acredito que no desfecho ele ainda vai entender, né, claro. Mas o que acontece?
analisar as escrituras e andar no Espírito. Não adianta só analisar as escrituras, porque a letra sozinha ela mata, mas o Espírito vivifica. Então, é ter um coração aberto para viver coisas diferentes. Abre o seu coração e permita que o Espírito faça. Nós, gente, com a nossa própria força, nós vamos só minguar. A igreja de Cristo não vai alcançar nada, nenhuma transformação genuína, nenhum avivamento verdadeiro, nenhum arrependimento pleno, porque é o Espírito Santo quem trabalha. Então, nesses últimos dias, a mensagem da minha mente é: Espírito, volte ao Espírito, volte ao Espírito. Anele de novo por aquilo que o Espírito Santo pode fazer, para que a gente não venha pegar essas cargas para nós mesmos, amém? Quando eu li esse início, eu falo: procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Eu achei esse texto aqui na Bíblia Strong, fala assim, ó: o juízo não é arbitrário, mas é fundamentado nas Escrituras e na justiça divina. Tudo que Deus faz já está fundamentado nas Escrituras. Tudo que Deus faz, Ele já fundamentou nas Escrituras. E isso significa, gente, que ninguém nunca vai poder chegar e falar assim: olha, está acontecendo tudo isso, mas Deus não falou, Deus não avisou. Avisou. E hoje em dia é a maior comprovação disso. Sabe por quê? Porque as Escrituras estão acessíveis para todos. Todo mundo tem acesso. Do jeito fácil, do jeito difícil, tem acesso a estudo. Vou te falar uma coisa que eu faço direto. Eu coloco assim no Google: explicação. Isaías 34:14, explicação. E aparece uma dezena de coisas. Não tô falando que a gente pode acreditar em tudo que a gente lê. Por isso que a gente tem que andar no Espírito, porque o Espírito testifica. Isso é de Deus, isso não é. Discernimento. Mas, gente, como que tá fácil hoje em dia estudar a palavra? Por isso que um dia eles vão ler isso aqui: procurem no livro e vejam o que ele fará. Porque Deus vai deixar, Deus já deixou tudo escrito. Um dia, quando nós formos arrebatados, que a coisa ficar feia aqui na terra, eles vão pegar a Bíblia e eles vão ler isso. Procurem no livro e vejam o que Deus fala. Porque ele deixou tudo registrado. A justiça de Deus não veio de forma arbitrária, ou seja, deu na cabeça de Deus e ele executou. Não, elas vêm embasadas e fundamentadas na Escritura. Porque Deus é justo, amém? Pra gente poder terminar, capítulo 35. Capítulo 35 é uma linda canção de louvor. Que coisa linda, gente. Eu vou ler ele. As regiões desabitadas e o deserto exultarão. Olha só, o deserto, lugar de choro, de seca, vai exultar. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. A terra que foi desolada, imagina uma terra destruída, devastada, ela vai florescer. Haverá muitas flores, tempo de florir. Deus tem falado isso comigo, tempo de florir. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano. Olha isso, glória a Deus. Belos como o Monte Carmelo e a planície de Saron. Ali o Senhor mostrará a sua glória e o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam os de mão cansadas e apoiem os de joelhos vacilantes, em outra versão, né? Digam aos de coração temeroso: sejam fortes, não temam, pois o seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos. Ele vem para os salvá-los. Quando ele vier, gente, ele vai abrir os olhos do cego e os ouvidos dos surdos. Aleluia! Os aleijados pularão como cervo e os mudos cantarão de alegria. Isso se cumpriu, né, com a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele abriu os olhos aos cegos, abriu os ouvidos, né, deu audição aos surdos, deu visão para os cegos, fez o coxo andar e pular, os mudos cantando de alegria. E isso também é simbólico e espiritual. Aquele que não conseguia enxergar das coisas espirituais, Deus vai abrir os olhos dele. Aquele que não tinha ouvidos para ouvir e entender, ele vai passar a compreender das coisas do Senhor. Aqueles que antes não conseguiam andar, caminhar espiritualmente, eles vão pular. E aqueles que antes não falavam, da sua boca não saía a verdade, ele era mudo espiritualmente, esse vai cantar de alegria. Deus vai fazer fontes brotarem no deserto e rios correrem na região desolada. E tudo isso, gente, a partir do Espírito Santo. Um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado de o caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Versículo 10 para terminar. Os que foram registrados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com grande alegria sem fim. A tristeza e o lamento desaparecerão e eles ficarão cheios de alegria e de felicidade. Eu vou só ler aquele versículo que é muito conhecido, o versículo 3, 35:3.
Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração, sejam fortes e não tenham medo. Eis, aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem para salvar vocês. Talvez essa mensagem pode ser explicada assim de maneira prática para a vida de cada um de nós. Tá com a sua mão frouxa? Fortaleça as suas mãos frouxas. Se você sente que os seus joelhos estão vacilando, então firma os seus joelhos vacilantes. Tem andado com medo? Fala para o seu coração, seja forte, não tenha medo, porque eis aí vem o Deus, o nosso Deus. Ele vem para nos salvar. E isso também pode ser, deixa eu só ficar nesse só um minutinho, nós sabemos, como nós lemos lá no capítulo 33, que existe uma apatia espiritual de pessoas que os joelhos, eles não são firmes, as mãos, elas vacilam, ou seja, são pessoas que precisam de estabilidade espiritual, de firmeza, de posicionamento. Pai, Senhor, irmão Marquinhos, que prazer ter você aqui conosco, viu? Deus abençoa. A Micaele, que acabou de entrar. Mica, seja bem-vinda. Deus abençoe você, querida. O que Deus está querendo dizer? Olha, se as suas mãos estão frouxas e seus pés estão vacilantes, é hora de firmar-se, de posicionar-se. Ah, mas o meu coração está trêmulo, o meu coração está desalentado. Então diga para o seu coração, não tenha medo. Salmo 40, né? Diga para a sua alma, aquieta minha alma, porque eu ainda louvarei. Por que isso é importante? Porque se nós estivermos nesse lugar de apatia, como essas mulheres do capítulo 32, despreocupados com a nossa vida espiritual, deixando as coisas acontecer, deixa a vida me levar, vai chegar um momento que a opressão vai vir e vai me alcançar. Mas se eu me posicionar, se eu firmar as minhas mãos, se eu firmar os meus joelhos em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, e disser para o meu coração, seja forte, não tenha medo, porque Jesus está voltando. O justo juiz está vindo para trazer a nossa salvação. Então eu vou conseguir permanecer. E como disse, nós lemos aqui, olha, ainda que todos os bosques sejam destruídos, o povo vai ser abençoado. Se nós fortalecemos as nossas mãos frouxas e os nossos joelhos vacilantes, o pau pode quebrar, gente. O pau pode cair a folha. Como é que é os ditados? Eu sou péssima de ditado. A coisa pode estar feia, o caos pode ser instaurado no Brasil. Nós estaremos confiantes no Senhor, inabaláveis, porque os que confiam no Senhor são como um monte. Não se abala. Não se abala. Pode vir tempestade, chuva, dilúvio, furacão. Você já viu um monte se abalado por causa de um furacão? Não se abala. Não se abala. Tempestade de neve não se abalam, mas permanecem para sempre. O que nós precisamos é tomar uma posição e falar, Senhor, é isso que eu quero viver. O cristianismo, gente, se ele for verdade, se é verdade tudo que a gente está falando aqui o ano todo, isso é a coisa mais importante que existe na face da terra. É Jesus e a sua palavra. Agora, se não for verdade, não tem valor nenhum. Isso quem falou foi C.S. Lewis. Se for verdade, é o mais importante. O que não pode acontecer é a gente dar um valor médio, é ficar em cima do muro. Eu creio que Jesus existe, mas eu também estou em cima do muro. Ou você crê e você vive o cristianismo como ele é, que é a coisa mais importante que existe na face da terra, é a salvação, é a eternidade, é Deus e os planos dele. Ou não. Ou eu estou do outro lado, do lado rebelde, de coração teimoso e endurecido. Ou é isso, e a gente tem que firmar os nossos pés e falar, é isso que eu quero viver, é esse tipo de pessoa que eu quero ser, louca e não compreendida. Ou a gente vai estar em cima do muro, e quem está em cima do muro já está do outro lado. Nós temos que firmar os nossos pés, os nossos passos, firmar, fortalecer as nossas mãos cansadas e apoiar os nossos joelhos fracos. Aqui está falando, agora para poder terminar, de uma outra maneira, aqueles que estão firmes fortaleçam os outros. Então nós vamos entender essa interpretação, se esse é o seu caso, se firme, se posicione. Agora, se existem pessoas ao nosso redor que precisam desse fortalecimento, então a Bíblia está dizendo, fortaleçam-os de mãos cansadas. Apoiem aqueles que estão com os joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso, sejam fortes, não temam. Ou seja, existe uma necessidade, uma vez firmado o nosso coração, o nosso espírito no Senhor, de ajudar os outros ao nosso redor. Porque tem alma que está perecendo, tem alma que está gritando. Tem pessoa que para mim é um pedido de socorro. Eu tô vendo é assim agora, sabe? É um pedido de socorro.
Tem gente que tá gritando, dizendo, olha, por favor, me ajuda. Querendo chamar a atenção de formas que, na verdade, estão pedindo ajuda. Às vezes a gente tá lá irritado pelo tipo de roupa que usa, pelas coisas que posta, pelas coisas que fala, pela rebeldia, pelo jeito insolente, pela imprudência. Ela só tá gritando, por favor, me ajuda a fortalecer meus joelhos vacilantes e as minhas mãos cansadas. Por favor, diga ao meu coração para eu não ter medo. Nós temos essa responsabilidade. Amém? Bom, gente, é isso que Deus colocou no meu coração. Eu sei que tô atrasada, não me julguem. Por favor, em nome de Jesus. Hoje nós falamos do 32 até o 35. Eu ia até falar do 36. Só que o 36 é como se fosse a mesma coisa que está escrita lá em 2 Reis, capítulo 18, 13 até o 20, 19. O 36 ao 39 nós vamos ler de novo aquilo que nós já lemos em 2 Reis. Como é toda uma história, vai falar sobre quando a Síria invadiu Judá, Senaqueribe, Ezequias, a morte, quando Ezequias, Deus falou que ele ia morrer e tal. Isso vai até o capítulo 39. Então eu falei, eu vou deixar toda a história para quarta-feira. Então amanhã nós vamos falar do 36 até o 39, aquilo que nós já lemos em outros livros da Bíblia. E aí, na sexta-feira, hoje é que dia? Hoje é terça, né? E aí na quarta a gente vai ler isso, e aí na quinta e na sexta a gente vai ler até, deixa eu ver, na quinta nós vamos ler 5, 40, 41, 42, 43, 44, e na sexta a gente vai do 45, 46, 47 e 48. Eu sei que a gente não vai ter ainda ficado em dia com a leitura bíblica, mas depois, vocês não deixem de ler, por favor, porque como a gente acaba lendo muitos num dia só, por causa dos finais de semana que não tem live, isso pode ser prejudicial. Leia e acompanhe a leitura do jeitinho que tá lá no plano. E depois você ouve a live e o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Na semana que vem, eu acredito que até sexta-feira a gente vai estar em dia, isso se Deus permitir. Amém? É isso, que essa palavra edificante possa alcançar a vida de cada um de nós. E que nós venhamos fortalecer nossas mãos cansadas e nossos joelhos vacilantes. Acalentar o nosso coração, lembrando que o juiz está vindo. Ele vai julgar as nações, estabelecer o reino dele na terra. Que a eternidade seja o principal motivo da gente levantar e saltar da cama todas as manhãs. Levantar e dizer, opa, a Nova Jerusalém está chegando. Está mais perto do que quando eu conheci essa palavra. Porque se a nossa motivação, se nós esperarmos em Cristo somente para essa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Deus abençoe vocês. Quero agradecer a todos que ficaram até o final. A Jessie, Jéssica, Cacá, Mica, Karine. Obrigada, queridas. A Sossô, minha sogra querida Vanilda, Marília, a Chiquinha, Dona Piedade, o Marquinhos e a Dani. Marquinhos falou que depois vai assistir, né? É isso mesmo, Marquinhos. Depois você volta no início, que aí você pega os outros capítulos também. Eu sei que quando você lê, eu sei que Deus já está te revelando muitas coisas, mas isso também vai contribuir, né? Para que você esteja cada dia mais se aprofundando no conhecimento e na graça do Senhor. Obrigada, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã, se assim Jesus permitir. Viu? Com Deus. Beijo. Você é luz. Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Amém, Mica. Que seja assim. Hoje mesmo eu falei com o Pai, Senhor, que a minha luz brilhe, para que vejam, né, que as minhas obras, através das minhas obras, vejam o meu Pai que está nos céus e glorifiquem ao Senhor, né? É isso que nós temos que ser. Você também é, amada. Eu sei que você vai vir aqui na igreja, né, semana que vem, e eu sei que Deus vai te usar poderosamente para compartilhar uma palavra do Senhor pontual para o nosso coração. Beijo, gente, com Deus, e até amanhã, se Deus quiser. Tchauzinho.